Leide, eu tenho uma pergunta pra você. Tem algum caso criminal que você passa um leve pano, assim? Você acha que a pessoa não tava tão errada assim? Tá doido? Defender criminoso, passar pano pra caso criminal? Eu nunca faria isso. Mas é que o Robert Mausley ficou conhecido como canibal de pedófilos, né? Gente, não é que eu passo pano, tá? Mas digamos que no caso do Robert seja um pouco difícil sentir empatia pelas vítimas dele, vamos dizer assim. Robert foi um cara que sofreu muito, tá? Ele foi largado no orfanato assim quando ele era bebê, e ele dizia que a vida no orfanato era melhor do que com a família dele. Primeiramente porque a família dele era muito agressiva, principalmente o pai. Depois de um tempo, os pais biológicos dele retiram ele desse orfanato, e esse pai agredia todos os filhos. Eram muitos irmãos, se eu não me engano eram uns 10 irmãos, e o Robert tentava defender os irmãos, daí ele acabava apanhando mais ainda. Aí teve um castigo que o pai dele aplicou, que ele ficou simplesmente 6 meses trancado num quarto, onde a única pessoa que entrava nesse quarto era o pai dele pra bater nele. Então, aos 16 anos, o Robert acaba fugindo de casa e começa a trabalhar com a prostituição, né? Ele atendia a homens, e um desses homens era um cara que acaba mostrando uma caixa pra ele, que tinha foto de várias menininhas. E ele conta pro Robert que ele tinha abusado dessas meninas, e o Robert fica pistola com esse cara e simplesmente bateu tanto, mas tanto nele, que ele acaba morrendo. Foi a primeira vítima dele. O Robert tinha aí mais ou menos os seus 20 anos. Essa vítima acabou ficando conhecida como a vítima azul, porque o rosto do cara ficou completamente azul, de tanto que ele apanhou no rosto. Depois disso, o próprio Robert se entregou para a polícia e ele foi mandado para um hospital psiquiátrico, onde ele ficou na mesma cela que um homem chamado David Francis, que era um pedófilo que estava preso ali naquele hospital também. E quando ele soube que ele ia ficar junto com um pedófilo, né, ele não gostava de pedófilos porque ele foi abusado na infância, a gente precisa de justificativa para não gostar desse tipo de gente. De qualquer forma, né, ele ficou na mesma cela que esse cara, e certa noite ele torturou esse homem por 9 horas, junto com um outro colega de cela deles, né. Os dois torturaram o David Francis por 9 horas, e esse cara também faleceu. E quando a polícia encontrou o Robert, ele tava com uma colher na mão, que na verdade ele falou que ele afiou pra virar uma faca, né? Mas como ele foi visto com essa colher na mão, a polícia falou que ele tinha comido o cérebro do cara, porque o cérebro do cara tava exposto devido a essas torturas. De qualquer forma, o Robert foi enviado para uma prisão de segurança máxima, e certo dia, novamente, ele mata 2 caras. Não sei, tá, gente, como que ele conseguia sair da cela, porque dessa vez ele saiu da cela e foi até a cela dos outros caras. Tem gente que acha que a polícia dava uma liberada nele porque sabia que ele não gostava de pedófilo e agressor de mulher. Não sei, só sei que num dia fatídico, o Robert vai na cela de 2 caras diferentes e mata 2 caras. Um que era um abusador de crianças e tinha abusado de uma menina de 7 anos, e o outro cara que tinha matado a esposa e tinha sido condenado também por violência doméstica grave. Depois disso, Robert, né, foi mandado para uma outra cela, que foi uma cela que foi construída especialmente para ele, que fica no porão dessa prisão, que é feita de vidro, um vidro à prova de bala. Os móveis de lá são feitos de papelão, a cama dele é meio que chumbada no chão, e ele fica preso lá sozinho por basicamente 23 horas por dia. Ele pode sair dessa cela apenas 1 hora para ele fazer uns leves exercícios. Ele fala que ele odeia essa sentença que foi posta contra ele, porque lembra muito aquele castigo que eu falei pra vocês que ele passou lá na infância. E ele também fala que ele tá meio que tendo uma prejudicação na fala, porque como ele não conversa com ninguém, porque os guardas que ficam observando ele não podem conversar com ele, ele aos poucos tá esquecendo como é que fala. Ele chegou a meio que pedir um pet de estimação pra ele cuidar, né, um passarinho, um papagaio, alguma coisa pra que ele pudesse conversar, mas esse pedido foi negado. O Robert tá bem idoso agora, preso nessa cela até os dias de hoje. E esse é o caso, né, gente? Quero saber a opinião de vocês aí, né? Passa um pano pro Robert ou não? Essa é Raíssa Soteiro e ela teve a morte filmada e viralizada na internet. Raíssa era uma adolescente de 14 anos, ela morava com o pai e a avó em Paulista, Pernambuco. Aos 12 anos, em 2017, Raíssa conheceu um garoto trans de 13 anos. Ambos estudavam na mesma escola e o que começou como uma amizade logo se tornou um namoro. Mas com o passar do tempo, Raíssa foi mudando o comportamento. Ela se afastou da família, dos estudos e chegou a ficar 2 meses desaparecida com o namorado. Os pais de Raíssa não aceitavam o relacionamento por se tratar de um garoto problemático que já havia sido apreendido por roubo. O então namorado da menina era frequentemente abusivo. Ele chegava a invadir a escola em que Raíssa estudava e era agressivo com quem pedia que ele se retirasse.
O que a escola fez então foi expulsar Raíssa. Devido aos vários abusos físicos e psicológicos, depois de 2 anos de namoro, a menina terminou o relacionamento, o que não foi bem aceito por seu agora ex-namorado, que chegou a fazer ameaças. A família de Raíssa conta que depois que ela terminou o relacionamento, o comportamento dela melhorou e que ela chegou a pedir desculpa por tudo que tinha feito. Querendo mudar de vida, em maio de 2019, já com 14 anos, Raíssa foi morar com a mãe, começou a frequentar outra escola e começou um novo relacionamento com um rapaz. E tudo ia muito bem até que o ex-namorado de Raíssa descobriu onde ela morava e começou a perseguir ela. Mas depois de algum tempo ele disse à própria mãe de Raíssa que não tinha mais interesse na menina e que a deixaria em paz. O ex, agora com 15 anos, começou um novo relacionamento com outra menina também de 15 anos, que inclusive respondia por tentativa de homicídio. E no dia 25 de junho de 2019, Raíssa acordou e foi em direção à escola como sempre. E no meio do caminho mandou um áudio para uma amiga dizendo que ia faltar naquele dia, mas sem dizer o motivo. Não se sabe o porquê de Raíssa ter ido encontrar o ex, se foi sob ameaça, se foi por manipulação dele ou vontade própria. Mas ambos foram até a praia de Maria Farinha, e tem 2 versões de como começou o crime. Uma de que a atual do ex de Raíssa teria pego os 2 juntos, e outra de que o ex e a atual do ex teriam levado Raíssa até lá. E a partir desse momento, o ex começa a gravar Raíssa sendo espancada. Ela recebe xingamentos, chutes e socos de ambos. E mesmo com a menina implorando, eles não param a sessão de tortura. Raíssa é esfaqueada e afogada no mar em meio ao próprio sangue. Eles só param na hora que algumas pessoas chegam e falam que eles vão ficar ali até a hora que a polícia chegar. Os 2 adolescentes foram apreendidos em flagrante, mas continuaram sendo agressivos até na delegacia. Não se tem informações do que aconteceu com eles, mas como o crime ocorreu em 2019, provavelmente já estão soltos. He must have been out of her head. Tá, vamos lá. Eu literalmente acabei de acordar e vim fazer esse vídeo pra vocês. Claramente isso tá parecendo muito montagem. E olha que eu vi e revi esse vídeo 1000 vezes. Além de ter procurado em várias fontes da internet e não achei essas fotos em nenhuma. Espera que eu vou dar uma explicada pra quem ainda não conhece o caso. Em 2014, a Lisiane Fromm e a Chris Kramer desapareceram lá no Panamá após fazerem uma trilha. E alguns meses depois, com as investigações, alguns ossos delas foram encontrados pela trilha, mas até hoje, desde 2014, esse caso permanece sem solução e tem várias teorias. Como, por exemplo, vítimas de canibalismo, tráfico de órgãos ou até mesmo de algum animal. Foi aí que surgiu uma suposta informação da polícia de que existia um vídeo em que estava no celular de uma delas, mas que estava apagado e talvez era possível recuperar. Um especialista foi chamado para tentar recuperar esse vídeo na época, mas de alguma forma eles não conseguiram. E recentemente surgiram esses boatos de que talvez esse vídeo apagado depois de anos teria sido esse aqui. A fonte é a Globo. O problema disso tudo é que ninguém tem certeza de nada e nenhum site da internet confiável mostrou essas fotos. Mas ok, Maria, e se for realmente verdade? Aquela pessoa ali seria supostamente alguém de uma tribo indígena? Que sim, é uma das teorias que envolvem o caso todo? Talvez um canibal, um assassino em série? Se a polícia não for a fundo para investigar isso, se for verdade, a gente vai continuar sem resposta alguma para esse caso.